Olá, meus amigos, eu sou Reinaldo Custódio e você está no canal de Segurança e Saúde em Foco. Eu darei prosseguimento referente aos comentários da NR1, certo? E para você que está chegando pela primeira vez aí no canal, que já trabalhou nas mais diversas áreas ou trabalha ainda, e talvez não ouviu falar sobre NR1, o que é NR. NR são normas regulamentadoras referente à segurança do trabalho. Mas o que é a NR1? Ela é as disposições gerais sobre as demais normas, certo? As demais normas regulamentadoras, NR2, 3, 4, NR10, 35 e dentre outras. Nós, do Departamento de Segurança do Trabalho, temos as siglas, né, das mais diversas, e uma dessas é NR1, certo? Mostra, né, quem tem obrigação de cumprir com regras, quem fiscaliza o trabalho e etc. Nós, referente a NR1, né, vamos mostrar, ela se aplica em relação às outras normas e que você pode aproveitar na sua empresa. Ela tem o objetivo principal de definir disposições gerais, campo de aplicação, termos e definições comuns e todas as normas regulamentadoras que vêm depois dela, né? Em outras palavras, é a norma que regulamenta as outras normas, certo? Muito bem, seguindo adiante, né? Falando sobre siglas, SESMIT é o Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho. O objetivo é tratar da engenharia, segurança e medicina do trabalho das melhores maneiras possíveis, certo? Muito bem, nós veremos agora sobre o item 1.5.5.3, que é a implementação e acompanhamento das medidas de prevenção. Anteriormente, nós tratamos sobre o item 1.5.5.1, que são as medidas de prevenção, e sobre a organização que tem que adotar as medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos, quando é possível, em exigências de normas, classificação de riscos, e sempre haverá a possibilidade de trabalharmos assim. Aí nós seguimos adiante, chegamos no item 1.5.1.2, certo? Tratamos sobre esses assuntos. Nós avançamos para o item 1.5.4.5, sobre evidência, associação por meio de controle de médico da saúde, certo? E aí nós somos por o item, finalizando ali, falando um pouco, comentando um pouco sobre esse item que nós vamos ver aqui agora, que é 1.5.5.3, implementação e acompanhamento das medidas de prevenção, Nós daremos uma breve continuidade, falaremos um pouco mais sobre isso, certo? Então, chegando aqui, referente à implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes, eles devem ser registrados. Qual ferramenta? Uma ata de reunião entre os envolvidos sobre a implementação, um documento, uma ferramenta apropriada, um LEPAR, que é o levantamento de disposições de riscos, ou nós criaremos um APR, análise preliminar de risco. Certo é que essas medidas devem ser implementadas, registradas, certo? E tem que ter os ajustes que foram feitos ou não foram feitos. Esses ajustes têm que ser registrados. Toda a implementação, todas as medidas, todos os ajustes devem ser registrados.
No item 1.5.5.3.2, o desempenho das medidas de prevenção deve ser acompanhado de forma planejada e contemplar. Ou seja, você cria um desempenho, elabora as medidas de prevenção, faz o acompanhamento e planeja. Mas planejar como? A forma planejada, do jeito que nós não pulamos etapas e do jeito que atendam a todos os envolvidos, principalmente no que se diz a respeito em proteção do trabalhador, da área operacional ou até mesmo da área administrativa, que tem os seus riscos localizados ali, referente a riscos ergonômicos, riscos de acidente, dentre outros. Então, nesse acompanhamento, esse desempenho, essas medidas, esse planejamento, ele tem que contemplar a verificação da execução das ações planejadas, né? Verifica se foi executado, se foi eficaz, se essas ações, né, realmente foi planejadas das formas eficazes, né? As expensões dos locais e equipamentos de trabalhos, né? Eles, né, tem que ser feito essas expensões diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Certo é que faça-se ali as verificações das expensões. O ideal, né, isso de acordo com o volume de trabalho, de acordo, né, com o volume ali de risco que pode gerar acidente, essas expensões elas devem ser diariamente, principalmente quando se diz no caso de uso dos EPIs, que é uma expensão mais com um olhar mais clínico, verificando se todos estão ali atendendo ao uso dos EPIs nos locais, principalmente, né, onde se tem os riscos com gravidade. Não é que os demais nós vamos fazer vistas grossas, mas devem ser mais intensas as expensões dos locais de maiores riscos, com os riscos graves e iminentes, né? Os demais também nós olharemos. E, né, na letra C, o monitoramento das condições ambientais e exposições a agentes nocivos quando aplicável. Ou seja, nós temos agentes nocivos que ele pode atingir as vistas, essas poeiras, produtos químicos, agentes nocivos tais como os ruídos, vibrações, agentes biológicos que pode também ser prejudicial à saúde dos trabalhadores. Isso vai depender do ambiente de trabalho onde estão inseridos, certo? Seguindo para o item 1.5.5.3.2.1, as medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho. Então, as medidas de prevenção, elas devem passar por correções, né? Quando foi ineficaz, quando foi falho, quando houve erro no processo, quando houve falha no processo, certo? Então, volta de novo, faça as correções a fim de evitar doenças ocupacionais, doenças do trabalho e acidentes do trabalho, certo? Volta, faz as correções para melhor atendimento da saúde e a integridade física dos trabalhadores. No item 1.5.5.4, acompanhamento da saúde ocupacional dos trabalhadores, certo? A empresa deve fazer esse acompanhamento. Como fazer? Clínicas especializadas de medicina do trabalho, ou se a própria empresa já contempla a equipe médica ali do trabalho, junto dos enfermeiros, os técnicos de enfermagens do trabalho e assim por diante. Certo é que deve ser feito esse acompanhamento da saúde ocupacional de todos os trabalhadores. Tem exame que é anual, tem exame que é bienal, tem exame que se faz a cada 5 anos, né? Então, esses acompanhamentos eles têm que ser sistemáticos. Esses acompanhamentos da saúde ocupacional devem ser eficazes e efetivos de acordo a periodicidades de cada um, certo? No item 1.5.5.4.1,
a organização deve desenvolver ações em saúde ocupacional dos trabalhadores, integradas às demais medidas de prevenção em segurança, saúde do trabalho, de acordo com os riscos gerados pelo trabalho. Quando nós falamos de prevenção em SST, é segurança e saúde do trabalho. Então essas organizações têm que desenvolver ações, né, referente à saúde ocupacional, tais como acompanhamento, palestras, exames de acordo com os riscos que eles estão envolvidos, exames de sobre audiometria, exames clínicos, exames de acuidade visuais, raio-x de tórax e dentre outros. Então, essas ações elas devem ser efetivas, né, referente à saúde ocupacional dos trabalhadores. E as demais medidas, tais como o uso dos EPIs, por exemplo, o colaborador está exposto à poeira e pode gerar uma saúde, né, em seu, pode gerar um comprometimento da sua saúde e do seu pulmão. Então, esses trabalhadores devem usar os respiradores. Além disso, fazer o acompanhamento dos exames, né? Fazer os exames ali, verificando como que estão a saúde respiratória dos colaboradores. Estão expostos a agentes nocivos à pele, né? Além de fornecer os cremes, os EPIs, os mangotes, os uniformes que podem combater esses agentes biológicos, deve fazer o acompanhamento também referente à saúde da pele dos colaboradores que estão envolvidos ou, né, inseridos no ambiente e pode gerar para eles doenças na pele, certo? Item 1.5.5.4.2: o controle da saúde dos empregados deve ser um processo preventivo. Então, controle é preventivo, né? Não é após que aconteceu ali a doença ocupacional que eu vou agir. Não, ele deve ser preventivo e planejado. Eu planejo, eu previno e deve ser sistemático e continuado. Não adianta eu fazer um exame esse ano de 2023, o exame clínico, e depois fazer o exame clínico daqui a 10 anos. Não, ele deve ser contínuo. Ele é continuado anualmente. Se o exame raio-x de tórax é bienal, ele será contínuo a cada 2 anos, certo? Ele tem aí o seu procedimento a ser seguido, certo? Os exames referente ao raio-x de tórax, o exame referente a ECG, né, e outros mais, que é bienal, devem ser seguidos conforme é estabelecido a cada 2 anos, certo? Então, segue-se adiante referente com a classificação dos riscos ocupacionais e nos termos da NR7, certo? Então, nós temos que observar sempre isso, referente aos exames que são bienais. Eu dei o exemplo do ECG, nós temos outros também que pode ser, que são bienais, né? Por exemplo, podemos citar aí qual que é o outro que nós podemos falar? O EEG, né? Que é o referente ao exame que analisa a atividade elétrica cerebral espontânea, captada através da utilização de eletrodos colocados sobre o couro cabeludo. Então, faz-se referente a essa situação, geralmente para colaboradores que estão envolvidos em atividades em alturas ou outras atividades que se faça necessário o uso desse exame, certo? No item 1.5.5.5, análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, né? Tem que ser feito. Nunca deixar
de fazer essas análises, elas devem ser feitas e registradas e arquivadas ali quando for necessário. Geralmente algumas empresas adotam a cada final de cada exercício, né, anual ali, fazem ali um levantamento de quantos acidentes aconteceu, a gravidade de cada um, gera um único documento, né, para acompanhamento e verificar se não vai ocorrer acidente dessa forma, mais a intensidade, o número de acidente, a gravidade, né. Então essas análises de acidente, aconteceu acidente, faça-se análise. É bom que nenhum aconteça, mas se acontecer, as análises devem ser elaboradas, certo? Item 1.5.5.5.1, a organização deve analisar os acidentes e as doenças relacionadas ao trabalho. Conforme nós falamos, né? Analisar acidentes e registrar. Analisar as doenças e fazer seus devidos registros ali, para evitar novos acidentes da mesma natureza ou até de natureza diferente, e doenças da mesma natureza, doenças também de outras naturezas, certo? O item 1.5.5.5.2, as análises de acidente e doenças relacionadas ao trabalho devem ser documentadas e, vamos lá, letra A, considerar as situações geradas dos eventos, levando em conta as atividades efetivamente desenvolvidas, ambiente de trabalho, materiais e a organização da produção e do trabalho. Ou seja, você faz ali as análises, você considera as situações, registra essas situações que foram geradas, né, geradoras dos eventos. Tem que ser levado em conta as atividades efetivamente, qual é a atividade que o colaborador executava, se ele executava de forma segura, se ele tinha treinamento para executar as atividades, se foi fornecido os EPIs necessários, se ele usava para essas atividades desenvolvidas, o ambiente de trabalho era propício para ele trabalhar, ele estava adaptado, aliás, o ambiente estava adaptado a ele. Quando nós falamos de ambiente, nós podemos ter um leque referente a o espaço físico, as ferramentas, os maquinários, certo? Então esse ambiente estava adaptado para ele, os materiais que ele utilizava, né? Se o local era organizado, né? Onde ele produzia, onde ele elaborava, né? Então se tinha organização com eficácia, com eficiência. Então tem que levar dessas considerações. O item B, identificar os fatores relacionados, né, com o evento, né? Identifica qual foi o fator. Foi um fator pessoal? Foi um fator do ambiente de trabalho? Foi um fator das ferramentas? Foi um fator de colegas de trabalho, né, que o levou a acidentar? Foi responsabilidade de terceiros? Foi uma falha humana? Foi uma fatalidade? Foi uma falha do equipamento, dos itens que estavam envolvidos, né? Então tem que identificar esses fatores para fazer os seus devidos registros, né? E na letra C, fornecer evidências para subsidiar e revisar as medidas de prevenção existentes. Ou seja, eu tenho medidas de prevenção, elas falharam, não foram eficazes, eu tenho que fazer uma revisão, implementar novas medidas talvez, ou corrigir as medidas que já existiam, ou praticar novos treinamentos para o colaborador. Talvez ele não foi eficaz no treinamento, talvez o colaborador não prestou atenção, ele não levou em conta o evento que foi fornecido a ele referente a treinamento, e aí o levou a acidentar, talvez pela uma imprudência dele, ou imprudência do próprio supervisor, ou da própria segurança do trabalho, ou da própria empresa. Então tudo isso tem que verificar essas evidências para revisar as medidas de prevenção, certo? Item 1.5.6, preparação para emergências, certo? Então é uma situação que nós, empresas, nós do SESMIT, nós da Brigada, da CIPA, nós da área de segurança do trabalho, tem que estar preparado para as emergências. Então, item 1.5.6.1, a organização deve estabelecer, implementar
e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades, certo? Então, a organização tem que estabelecer e implementar, manter os procedimentos, manter treinados os envolvidos para dar respostas, né, principalmente quando se trata dos brigadistas, socorristas, cipistas, né, dessas respostas aos cenários referente às emergências, né? E isso de acordo com a classificação dos riscos e os riscos que os colaboradores envolvidos podem estar expostos, né? E as características também referentes às circunstâncias das atividades, certo? Essas circunstâncias devem ser levadas em considerações, né? O item 1.5.6.2, os procedimentos de respostas aos cenários de emergências devem prever: letra A, os meios e recursos necessários para os primeiros socorros, ou seja, os meios, né, os recursos. Quais recursos vocês têm? Eu tenho ali uma caixinha de primeiros socorros com o básico. Ok, vai atender? Segue adiante. Mas você precisa de uma prancha? Então peça a prancha, implemente essa prancha para transportar o acidentado, né? Para dar o socorro. Então deve ser considerado isso, os meios para transporte, os recursos para prestar primeiros socorros, os recursos para transportar as vítimas, né? Para um hospital, prestar os primeiros socorros. A equipe tem que estar treinada, a equipe tem que saber o que está fazendo, a equipe tem que ter responsabilidade, certo? Lembrando que no momento que eu pego o telefone, ligo e passo a informação para frente, eu já estou prestando primeiro socorro. Lógico que eu posso fazer além disso, mas tem pessoas que não podem fazer além do que ligar, porque talvez o cenário não é favorável a ele, ele vai desmaiar, vai ficar apavorado, né? Isso vai mexer muito com o seu emocional. Então, realmente as empresas devem ter alguém treinado, preparado para prestar os primeiros socorros e que seja uma pessoa mais calma, mais tranquila, referente a prestar primeiros socorros, quer seja de acidentes ou de doenças, né, ou um mal súbito, um desmaio, um infarto. Essa equipe ou essa pessoa tem que estar preparada, certo? Não está preparada, pega o telefone, liga e tenta ficar menos apavorado o possível. E B, as medidas necessárias para os cenários, né, de emergências de grande magnitude, quando aplicável. Isso envolve muito as empresas que em grau de risco 4, que tem máquinas, equipamentos em que os membros superiores ou inferiores estão expostos, ou atividades em altura, ou locais que trabalham com materiais explosivos, altas temperaturas, materiais elétricos que estão energizados e dentre outros. Então, essas medidas necessárias para esses cenários de emergências com grande magnitude deve ter uma equipe sólida e uma equipe preparada para prestar esses primeiros socorros quando for aplicável. É bom que não aconteça nem acidente, nem doenças ocupacionais, mas se acontecer, tem que ter alguém preparado para fazer a aplicação de primeiros socorros, né? Ou até mesmo referente a combate a incêndio, certo? Nós vamos terminar por aqui esse comentário da NR1, seguiremos mais adiante. Peço a vocês aí que compartilhem, curtam e comentam aí em nossos vídeos e também se inscrevam aí no canal, certo? Cuidado com você, colaborador. Você deve utilizar o EPI da forma correta e aplicável de acordo com o risco que você está exposto. Não trabalhar com achismo, certo? Esse negócio de trabalhar com achismo não é legal, não é favorável. Lembrando que se tem as pessoas especializadas para trabalhar com segurança, então trabalhar com primeiro socorro, então deixe para que essas pessoas
façam conforme eles foram treinados, certo? Então, quando você trabalha com achismo, você tem a tendência que avalia as situações seguindo suas próprias opiniões ou intenções, né? Geralmente você não tem explicação ou motivo para trabalhar com achismo. Então, você deve utilizar o EPI, cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da mente, certo? E lembrando, o sinistro, o acidente acontece quando a prevenção falha. Alguém espera por você em sua casa, quer rever você inteiro e com saúde novamente, certo? Nenhum recorde de produção justificará um acidente, seja leve ou em fatalidade. Abraços